Fala pessoal, hoje mais um vídeo da nossa série sobre transistores. A gente vai analisar hoje um amplificador emissor comum com degeneração, que basicamente é um circuito emissor comum com uma resistência RE colocada em série com o emissor. Vamos lá? Bom, começando do princípio, o nosso amplificador emissor comum com degeneração basicamente é um circuito emissor comum qualquer, só que a diferença dele em relação ao emissor comum que a gente analisou na última aula, se você não viu, tá aqui o card para você poder rever essa aula e o link fica na descrição também, é que eu não vou ter esse capacitor de bypass aqui, o CE. E aí o meu modelo de pequenos sinais agora se torna algo desse tipo, beleza? Onde a resistência RE que eu usei na minha polarização aparece também no meu modelo de pequenos sinais e vai impactar no ganho, na resistência de entrada e tudo mais do meu amplificador. Tranquilo? Então falando desse circuito, eu vou começar te dando uma dica sobre como que você pode montar o seu modelo de pequenos sinais para começar a analisar o seu amplificador, que é a metodologia que eu utilizo normalmente. Então, quando o emissor do seu amplificador não estiver conectado diretamente ao terra, use o modelo T. Né? Normalmente o pessoal aprende primeiro o modelo Pi e acaba utilizando ele em tudo quanto é circuito, mas o modelo T, para esse caso, né, de você ter algum elemento entre o terra e o emissor do seu transistor, o modelo T ele simplifica demais as contas, beleza? E é isso que eu vou usar nessa análise. E se você não lembra, o modelo T de um transistor bipolar basicamente é esse aqui, né, onde eu vou ter entre base e emissor uma resistência Rzinha, entre coletor e base uma fonte de corrente dependente, a alfa-E, e eu tenho ali entre coletor e emissor o resistor de Early, né, do nosso transistor. Se você não está entendendo esse circuito é porque você precisa ver a nossa aula sobre o modelo de pequenos sinais, está aqui no card também, beleza? Eu vou deixar na descrição também, galera, todos os links para os vídeos necessários para essa aula, beleza? Para vocês poderem acompanhar. Vocês podem também clicar no link da playlist de toda essa série de transistores, beleza? Bom, então o circuito que a gente vai analisar é esse aqui. Vocês devem estar sentindo falta do resistor de Early, que eu acabei de comentar, mas tem um motivo para ele não aparecer, que é o seguinte. Circuitos amplificadores que alimentam cargas resistivas, como essas aqui que a gente está vendo, normalmente vão apresentar o resistor RO com valor muito superior ao valor das cargas que a gente consegue efetivamente montar. E com isso, a influência do resistor RO é desprezível, a gente pode tirar ele do circuito, o que vai simplificar demais a nossa análise. Óbvio que quando a gente tiver cargas com valores muito elevados, existem situações específicas onde isso acontece, eu tenho que reinserir o resistor RO e mudar um pouquinho a análise que a gente vai fazer. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Esse assunto, né, que cobre amplificadores com carga ativa, ou seja, com cargas fonte de corrente, que tem impedâncias muito elevadas, a gente cobre no nosso curso gratuito Circuitos Eletrônicos Analógicos, a tecnologia por trás dos amplificadores de potência, que está disponível no site lá da Eletrônica Geral, link na descrição também, beleza? Se vocês tiverem interesse de analisar circuitos amplificadores mais complexos, né, lá vai te dar toda a teoria para isso. Bacana? Então, voltando aqui, né, nosso circuito então vai ser esse aqui, e vamos começar a nossa análise. Então, primeira coisa que eu quero saber, qual a resistência de entrada desse amplificador? E eu vou colocar a resistência de entrada aqui. A gente já discutiu na aula anterior que eu quero levantar qual é a resistência de entrada do amplificador em si. Então não levo em consideração a resistência da fonte, porque a fonte não faz parte do nosso amplificador, né? Então eu vou redesenhar o circuito aqui, né? Perceba que eu representei toda essa parte do circuito, né, como uma continuação, porque não vai fazer muita diferença daqui para frente. E em seguida o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte externa Vx e eu quero saber qual que é a corrente X que essa fonte fornece. Por quê? A resistência de entrada vai ser nada mais, nada menos do que Vx sobre x, pura lei de Ohm, beleza? Então vamos fazer essa análise. Eu tenho que Ix vai ser igual ao quê? Vx sobre RB', que é esse cara aqui, mais a corrente IB, que é a corrente de base do nosso transistor, que entra ali. Mas a corrente IB, ela pode ser calculada como sendo IE, que é a corrente de emissor, dividido por beta mais 1, né? Essa é uma das equações básicas do transistor bipolar na região ativa. E isso simplifica um pouco porque a corrente E pode ser calculada como sendo a tensão Vx dividido pela série de resistências, REzinho, mais a resistência de degeneração. Né? Com isso, eu tenho que a corrente B, então, ela pode ser escrita como sendo Vx sobre beta mais 1 vezes essa série. Notem uma coisa interessante. Para o circuito de base, então, né, esse conjunto de resistores que está no emissor do nosso amplificador aparece como sendo uma resistência refletida, que é, ou seja, uma resistência maior, que vai ser a série, né, de resistências multiplicado pelo ganho DC mais 1. Né?
Então isso a gente chama de reflexão de emissor para base, para a gente fazer análise de amplificadores com TBJ, beleza? Mas continuando, então quer dizer que a nossa corrente X, que é o que a gente quer encontrar, pode ser escrito como Vx, vou deixar aqui em evidência, que multiplica 1 sobre RB' mais 1 sobre beta mais 1, R'zinho mais R'zão. Beleza? Notem que isso aqui tudo é um paralelo, né? Essa é uma equação de paralelo de resistências. Com isso, a gente tem o quê? Que a resistência de entrada vai ser, então, RB' em paralelo com as resistências de emissor refletidas para a base. Então, essa é a nossa resistência de entrada. Beleza? Bacana. Continuando, então, agora eu quero calcular qual que é a resistência de saída. E para isso eu vou tomar a resistência de saída aqui, ignorando a resistência de carga, porque, de novo, a resistência de carga não é um elemento que faz parte do nosso amplificador em si. Só que para fazer análise de RO, eu tenho que também eliminar minha fonte de sinal, porque isso é uma análise TV não, uma análise Norton, né? Então eu vou curto-circuitar a minha fonte de sinal aqui. Com isso, o meu circuito se torna isso daqui, beleza? E de novo, eu vou colocar agora uma fonte externa Vx e tentar calcular qualquer corrente X que ela fornece, e Vx sobre X vai me dar a resistência de saída, né? Pura lei de Ohm. Agora, uma coisa interessante, percebam que a tensão VE, que está aplicada sobre a série de resistências Rezinho mais Rezão, tem valor igual a zero, porque não tem nenhum elemento ali fornecendo tensão para aquele circuito. E mesmo que você ache que aquela fonte de corrente αe possa produzir alguma coisa, se você fizer a matemática, você vai encontrar que a tensão VE vai ser zero. Com isso, a gente chega à conclusão que a corrente E, que é igual à tensão VE dividido pela série de resistores, também é igual a zero. Com isso, essa fonte dependente de corrente, ela tem valor nulo, então ela pode ser aberta no nosso circuito, e eu acredito que vocês conseguem enxergar que a única coisa que a fonte Vx está percebendo é a resistência RC. Com isso, eu posso fazer uma análise bem direta e dizer que a resistência de saída desse amplificador é igual à resistência de coletor RC. Beleza? Não preciso nem fazer conta. Bacana. Então, partindo para frente, o que faltou agora calcular para a gente é o ganho de tensão a vazio do nosso circuito, né? A gente já discutiu em algumas aulas anteriores que o ganho de tensão a vazio, o que a gente quer levantar, e se eu quiser depois saber qual é o ganho desse circuito específico, com essa fonte específica, com essa carga específica, eu posso fazer uma análise posterior, beleza? Então vamos levantar esse ganho. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a minha carga e eu vou retirar a minha fonte e colocar uma fonte externa Vx no lugar da minha entrada, e eu vou ter isso para analisar, beleza? Então, neste caso é interessante que vocês podem perceber que a tensão Vx está aplicada diretamente neste nó do nosso amplificador. Com isso, a corrente IE pode ser definida diretamente como sendo Vx sobre Rezinho mais Rezão. Logo, a tensão VO pode ser também facilmente definida, porque agora eu só tenho a nossa fonte de corrente dependente, que faz este caminho aqui, né, multiplicada pela resistência RC. Como o sentido da circulação da corrente αe faz esta queda de tensão no resistor, né, e eu estou medindo a tensão VO aqui, ou seja, para mim isso aqui que é o positivo, vocês podem perceber que existe uma inversão de polaridade. Com isso eu tenho que colocar um menuzinho aqui na nossa conta, e eu vou ter que αe vezes RC vai dar igual a tensão de saída VO, que eu quero. Substituindo o IE nessa conta, eu vou encontrar aqui a tensão de saída é igual a menos αRC sobre a série de resistores de emissor vezes Vx, e o nosso ganho, que é VO sobre Vx, então vai ser igual a isso aí. É interessante que na aula anterior do emissor comum puro, eu comentei que quando a gente usa o modelo T, o ganho de tensão é menos alfa vezes o conjunto de resistores que está no coletor dividido pelo conjunto de resistores que está no emissor. A gente pode ver isso claramente nessa conta agora, né, com o emissor comum. Joia? Então, só recapitulando algumas coisas, esses são os três parâmetros do nosso amplificador, né? E se eu comparar isso com o emissor comum puro, que vão dar esses valores aqui em azul escuro, é importante aqui eu retirei a resistência de Early só para fazer uma comparação justa em relação ao que a gente discutiu na aula anterior. A gente pode chegar a algumas conclusões do efeito da degeneração nesse amplificador. Então, olha só. A diferença na resistência de entrada é que este bloco do paralelo
tem uma resistência de degeneração em série com o valor RE na reflexão. Então significa o seguinte, este conjunto aqui, ó, vai ter um valor bem maior do que este daqui, porque a resistência REzinho, que é a resistência de emissor do próprio transistor, é muito baixinha normalmente. Então, mesmo que eu coloque resistores de degeneração com valores pequenos, relativamente pequenos, eu ainda vou ter uma resistência de entrada que é maior do que no caso do emissor comum puro. Obviamente, o quão maior depende do valor de RB', né? Mas, primeira coisa, a resistência de entrada com a degeneração é maior. Se a gente for ver a resistência de saída, não faz efeito nenhum, beleza? Já o ganho de tensão, a gente pode observar o seguinte, que na degeneração, o denominador dessa expressão é maior também, né? Com isso, o ganho do nosso amplificador vai ser menor, beleza? Então, recapitulando, qual é o efeito da degeneração nos parâmetros do nosso amplificador? Eu aumento a resistência de entrada e eu reduzo o ganho mais ou menos na mesma proporção. E você pode me perguntar, mas Thiago, para que eu quero fazer alguma coisa que reduza o ganho do meu amplificador? Bom, realmente não é um parâmetro muito desejado, mas tem uma coisa interessante. O REzinho, para quem não lembra, ele é definido como VT sobre a corrente de polarização DC no emissor, né? Bom, este VT, para quem não sabe, ele é definido como sendo a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela carga do elétron. Bom, vocês podem ver então que o valor de REzinho é variável com a temperatura do transistor. Basicamente, ele é um valor não confiável, porque se a temperatura ambiente mudar, se o meu transistor esquentar durante a operação, ele vai mudar e, consequentemente, o ganho do seu amplificador vai mudar também. Neste caso aqui, né, do nosso circuito com degeneração, o resistor REzão, o resistor de degeneração, ele pode ser dominante em relação ao valor de REzinho. Então, apesar do ganho ser menor, é um ganho mais estável, é um ganho que é mais insensível a variações de temperatura do meu circuito, o que é muito bom no projeto de um amplificador. Então, percebam que nem sempre reduzir o ganho pode ser algo tão negativo, porque você pode pensar em questão de estabilidade, sensibilidade térmica, né, outros parâmetros que também afetam o amplificador. E aqui, neste caso, a degeneração é muito interessante, beleza? Por fim, eu tinha comentado que se a gente quisesse agora incluir a fonte e a carga específica de um circuito na análise, a gente poderia calcular qual que é o ganho de tensão global do nosso circuito. E para isso eu vou ter que fazer o quê? Resolver esse circuito agora, onde eu substituí o meu amplificador pelo seu modelo elétrico de um amplificador de tensão, que é esse aí, colocando a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho a vazio que a gente acabou de calcular, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a razão entre VO e Vsig. Isso vai fazer com que eu resolva esse circuito elétrico encontrando essa expressão aqui. Beleza? E vocês podem ver então que o ganho global nada mais é do que o ganho a vazio do meu amplificador vezes os divisores de tensão formados pela resistência de entrada e a resistência de fonte e o divisor de tensão formado pela resistência de carga e a resistência de saída. Beleza? Resolvendo esse circuito, você vai ter então um ganho global específico para um amplificador único. Beleza? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui, que ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva no nosso canal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau!